Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude esperar. Vamos retomar nossos estudos com Atos 9, de 10 em diante. Quero convidar você para analisar comigo o batismo do maior apóstolo do Novo Testamento, apóstolo Paulo, até então, nesse momento chamado de Saulo. O verso 10 começa dizendo o seguinte: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo-lhe: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhes disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Esse texto é maravilhoso por alguns motivos muito especiais. Em primeiro lugar, porque aqui nós temos a conversão de um perseguidor da igreja. Nós temos alguém que Deus retira do âmbito daquele que perseguia para agora poder ser um cooperador da igreja de Jesus Cristo. Deus o pinça de lá e o coloca para cá. Deus o chama das trevas e o transporta para a sua maravilhosa luz. Deus o constitui como sendo aquele que é escolhido para poder levar o seu evangelho a quem Deus precisaria levar por meio da sua instrumentalidade, do seu conhecimento e da sua capacidade. É como se Deus colocasse uma lupa e olhasse toda a terra e visse em Saulo alguém com quem ele poderia contar para que o nome do Senhor pudesse ser anunciado. E uma vez que Deus o encontra, Deus, portanto, o pinça de lá e o traz para cá para que ele pudesse ser seu instrumento. E Deus faz isso no caminho de Damasco. Saulo está resolvido a fazer mais uma viagem para perseguir a igreja, e nesse caminho Deus o toca, Deus o chama, Deus fala-lhe ao coração e Deus o traz para si mesmo. A compreensão que nós temos é que Deus é quem faz todo o processo de chamada, Deus é quem toma a iniciativa, Deus é quem faz o resgate do pecador para Ele. A salvação começa com Deus, a salvação é feita por Deus e a salvação é mediada por Deus.
E quando Deus faz isto em Saulo, Deus faz isto numa luta pessoal com ele, porque dentro do texto aqui de Atos 9, de 1 a 9, a gente tem a compreensão de que Deus está tratando com um boi selvagem, Deus está tratando com alguém que precisa ser derrubado, com alguém que precisa ser tratado com uma inteligência divina poderosa. E Deus faz isso porque Saulo é alguém muito rebelde, alguém muito grosso, alguém muito bravo. E Deus sabe exatamente tratar pessoas assim. Pessoas que estão com uma condição de dureza muito grande e Deus então é capaz de tocar-lhes profundamente o coração. Assim como Deus fez com Saulo, Deus pode fazer comigo, Deus pode fazer com você, e Deus pode derrubar você e eu de qualquer condição e de qualquer situação para que nós fiquemos no lugar certo, no ponto certo, para que o trabalho de Deus seja feito em nossa vida. Quando isso acontece, o versículo 10 começa nos dizendo que Deus precisa de uma pessoa chamada Ananias. Ananias é o primeiro discipulador que Deus vai precisar para o trabalho de discipulado começar com Saulo. É a primeira pessoa que vai interferir, que vai marcar a vida de Saulo durante a sua caminhada de servo de Deus. Esse homem praticamente é um homem que vai ser aquele que vai ser a primeira companhia de Saulo no novo caminho do reino de Deus, no caminho do Evangelho. Imagine que responsabilidade esse homem tem, esse homem terá agora diante de Deus. E é muito natural que Ananias diga o que disse aqui para Deus, porque quando na visão o Senhor diz assim para ele, que quer que ele vá à casa de Judas procurar por Saulo. E aí o Ananias diz assim: Senhor, eu sei quem é este homem, esse homem tem perseguido a tua igreja, esse homem é um homem que veio com ordens para continuar fazendo isso aos teus santos. Mas aí o Senhor diz assim para Ananias: eu sei que ele era assim, ele não é mais, porque ele já está diferente. Eu quero que você vá lá e eu quero que você entenda que agora ele mudou. Ele deixou de ser um perseguidor para ser um instrumento escolhido para levar o meu nome. E ele vai levar o meu nome para os gentios, para os reis, bem como para todos os filhos de Israel. A palavra aqui do Senhor é no sentido de não discordar de Ananias, mas é no sentido de dizer assim: ele já foi assim, Ananias, mas agora não é mais, eu o transformei. Eu o transformei com a minha luz, com a minha glória, com o meu nome, eu o transformei no caminho de Damasco. Ele agora está, inclusive, orando. Ele está agora numa condição de receber a você. E então Ananias vai com essa missão e vai sabendo que aquele novo discípulo do cristianismo, aquele novo instrumento de Deus para o cristianismo, e olhe que agora Deus vai contar com um instrumento que vai ser o maior dos instrumentos apostólicos, o maior missionário dessa história daqui para frente. E Ananias sabe perfeitamente que ao se dirigir para a casa de Judas, ele vai ter com esse instrumento de Deus, e esse instrumento vai sofrer pelo nome de Jesus. Imagine que responsabilidade Ananias agora vai ter para lidar com esse novo discípulo. Não é apenas um discípulo qualquer, mas é um discípulo que vai estar sendo instrumento de Deus, e um instrumento que vai sofrer pelo nome de Jesus, e isso vai ser um sofrimento que o próprio Deus vai monitorar, um sofrimento que o próprio Deus vai acompanhar de perto.
Então, diz o verso 17, Ananias foi. E quando Ananias chega na casa de Judas, veja só como ele trata Saulo. Ele diz assim: Saulo, irmão. Ele já não chama mais Saulo de perseguidor, ele já mudou o coração dele também em relação ao Saulo. Isso aqui me impressiona muito, porque é como se o Ananias também tivesse tido uma conversão na própria visão que tivera do Senhor. Ele tem um coração diferente agora. Ele já acolhe a Saulo como sendo uma pessoa da sua própria comunidade. Ele já chama Saulo de irmão. Ele já trata Saulo de alguém que está do lado dele, de alguém que é pertencimento dele. Alguém que já faz parte daquela comunidade do reino, aquela comunidade alternativa do reino de Deus, que está em Jesus Cristo, que pertence a Jesus Cristo. Saulo agora é um irmão daquela comunidade. E ele diz assim: o Senhor Jesus que te apareceu lá no caminho, ele agora pediu que eu viesse aqui para impor as mãos a você. E esse impor as mãos aqui é para que Saulo recupere a vista e para que fique cheio do Espírito Santo de Deus. É um impor de mãos no sentido de passar para Saulo toda essa glória de Deus, todo esse milagre de Deus, e preparar Saulo para esse ministério, que é o ministério de ser instrumento de Deus, e esse ministério que vai preparar Paulo para esse ministério de sofrimento, esse ministério de sofrer por causa de Cristo Jesus. Quando nós lemos as cartas de Paulo, e quando nós lemos daqui para frente o ministério de Paulo, vai ser um ministério que vai todo o tempo ser um link de sofrimentos e de cadeias e de lutas e de dores. No entanto, você não vê Paulo jamais parando por causa do sofrimento. E quando você pergunta o que há nesse Paulo, você pode se lembrar o tempo inteiro de que Deus o ungiu para isso, Deus o preparou para isso, Deus o chamou para isso. E nesse momento, no versículo 18, é-nos dito que de fato caíram-lhe dos olhos a cegueira, as escamas que cegavam seus olhos caíram, e ele voltou a ver. Ele foi levantado de onde estava e ele foi batizado. Esse batismo aqui significa que ele foi incorporado, ele passou a pertencer, ele passou a fazer parte da igreja, ele passou a estar inserido na comunidade, ele fez pertencimento àquela comunidade, ele foi mergulhado em Deus, como agora simbolizado nas águas. Ele foi deitado e imergido em Deus. Ele que já tivera essa experiência completa de arrependimento, de fé em Jesus, de perdão de pecados, de batismo com o Espírito Santo, agora ele é batizado, ele é levado a essa imersão, no sentido de que ele é imergido agora simbolicamente nas águas em Deus, para que a sua vida seja doravante anunciada publicamente como sendo pertencimento à igreja e àquela comunidade que da qual agora também ele é irmão e ele é parte dela. E aí o versículo 19 termina dizendo que ele se alimenta, ele sente-se fortalecido, e logicamente aqui esse alimento é muito mais para mim do que só uma comida. Esse alimento é aquela visita, é aquela irmandade, é aquela proximidade, é aquela comunhão que esse irmão recebe, é a casa que foi aberta, é a companhia que chega, é o calor da comunidade que entra, e isso fortalece Paulo. Ele permanece ali em Damasco, ele fica alguns dias com os discípulos, e daí para frente ninguém mais vai segurar este homem. Ele é instrumento de Deus para anunciar, conforme é nos dito no versículo 15, para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel, este evangelho do reino de Deus.
Se você já conhece o Novo Testamento, se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, você vai saber o quanto este homem vai ser fundamental e vai ser crucial para anunciar o Evangelho. A pena dele vai deixar 13 cartas escritas no Novo Testamento para nossa edificação, e no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos ter muitos relatos, muitas pregações, muitos milagres feitos pelo apóstolo Paulo. A minha oração é que você também possa ter esse encontro com Jesus, ou melhor, Jesus possa ter esse encontro com você, você se deixe encontrar com Jesus, você tenha seus pecados perdoados, você tenha fé em Jesus, você seja batizado, você seja cheio do Espírito Santo e você possa ser aquele que se abra para o ministério de ser um instrumento de Deus para a vocação para a qual Deus tem te chamado. E você possa dizer como Paulo diz: eu tenho uma vocação, eu tenho uma tarefa e cabe a mim cumprir o meu ministério, cabe a mim desenvolver a minha missão. Eu quero estar nessa direção, assim como Paulo esteve. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você e lembre-se de estudar, lembre-se de zelar pelos questionários, lembre-se de estar com a gente para que você possa estar crescendo no conhecimento desta palavra e no conhecimento de Deus a respeito desse tema chamado batismo. Deus te abençoe. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor